Boa noite, gente. Vamos meditar um pouco na palavra essa noite e aprender um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós. É uma alegria e um privilégio nós podermos estar aqui, amém? É muito bom ter um lugar para se reunir, um lugar para congregar, um lugar para estar, um lugar para adorar, um lugar onde a gente pode chamar de casa, um lugar onde a gente pode ser família da fé juntos. Creio que esta igreja, este lugar tem edificado a sua vida, e assim como o Adriano falou, os nossos expedientes, eles são oportunidades para você trazer pessoas, para que elas também possam provar daquilo que você prova aqui, para que elas também possam viver aquilo que você vive aqui, amém? Eu quero falar hoje uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração, sobre tempos difíceis. Talvez se você puxar na sua memória agora, você vai se lembrar de algum momento difícil da sua vida que você já passou, e que você superou, e a prova que você superou e passou por esse momento difícil é que você está aqui hoje. Só que a vida e a caminhada com Cristo, a caminhada do Evangelho, ela tem muitos desafios, muitas situações adversas nós vamos encontrar ao longo dessa jornada, e muitas vezes nesses desafios, muitas vezes nesses momentos de situações adversas, muitos de nós deixam a fé, abandonam a fé, deixam a igreja, deixam de congregar, deixam de buscar a Deus. E eu quero falar para você nessa noite, que diante do desafio, você precisa encontrar Deus no desafio. Esse é o título da mensagem de hoje, Encontrando Deus em Tempos Difíceis. Se no tempo difícil que você vai passar na sua vida, se você ainda não passou, eu creio que todos aqui passaram por situações difíceis na vida, você ainda vai passar. Porque a vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Tem dias e dias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que nos acontecem que nós nunca imaginamos que ia acontecer. Que parece que está tudo bem, mas do nada tudo muda. Do nada você recebe uma mensagem que muda totalmente a sua vida. Do nada acontece algo com alguém muito próximo de você. Porque a vida é assim. É cheio de incertezas, é cheio de dificuldades, é cheio de desafios. Mas nós que somos do Senhor, nós que conhecemos a Cristo, nós temos uma outra forma de lidar com essas adversidades. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Porque algumas situações tornam os nossos dias difíceis. O luto, talvez nessa noite tem alguém que está vivendo um processo de luto. Talvez nessa noite tem pessoas que terminaram um relacionamento, estão vivendo esse processo de término de relacionamento. Talvez muitas pessoas estão vivendo desemprego. Algumas pessoas podem estar com problemas de saúde, enfermas. E algumas pessoas também podem estar com dificuldades financeiras. São situações adversas. São situações difíceis, tantas coisas. Poderia citar muitas coisas aqui. Poderia citar várias situações da nossa vida. Mas algo importante que nós precisamos entender é que não podemos ficar com os nossos olhos nessas coisas. Não podemos ficar com os nossos olhos nas situações negativas que nos acontecem. Lembra aquele domingo que eu falei sobre Jeremias? Que ele está lamentando diante do Senhor, tanta coisa tem acontecido na vida dele, tanta coisa negativa acontecendo, ele está vendo o povo sendo levado cativo para a Babilônia, ele está vendo o templo sendo destruído, ele está vendo tanta desgraça acontecendo no povo e também na vida dele, e ele está se lamentando, e ele chega num momento, no versículo 21, ele vai dizer: todavia, eu trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E ele começa a falar sobre quem Deus é.
Deus é bom. Deus é amor. Deus ama o seu povo. Deus é um Deus de recomeços. Na dificuldade você precisa lembrar quem Deus é. Você precisa trazer à sua memória o que pode dar esperança para você passar por esse deserto. E você não desistir. E aí Jeremias então ele muda toda a sua perspectiva, ele muda toda a sua visão quando ele tira os olhos do momento, da situação que ele está vivendo, e ele coloca os olhos no Senhor. Assim como Davi diz no Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. O seu primeiro recurso precisa ser o céu, precisa ser o Senhor, precisa ser Deus. Tem um rei da tribo de Judá, ele sucedeu Salomão, foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, um rei que acabou com a idolatria do povo, não acabou totalmente, mas ele fez muitas coisas, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus se agradou dele. Mas sabe uma das coisas que Deus se entristeceu nele? Que ele não consultou a Deus no momento de enfermidade. Ele consultou os médicos e não consultou o Senhor. O nosso primeiro recurso precisa ser o nosso Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o escape para os dias difíceis. E Deus, Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer fazer parte das nossas decisões, das pequenas decisões do nosso dia a dia. É um relacionamento. Deus quer fazer parte do ordinário e não só do extraordinário. Às vezes a gente quer incluir Deus nas decisões importantes, no extraordinário da nossa vida, quando Deus, na verdade, é um Deus simples, de relacionamento, que quer fazer parte das pequenas decisões, quer ser consultado, quer ser ouvido. É um Deus que deseja isso. Veja um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas uma coisa, o Senhor ficou chateado com ele. Ele não consultou o Senhor no momento de enfermidade. Às vezes a gente está enfermo, o nosso primeiro recurso é o paracetamol. Amém? Nosso primeiro recurso é o remédio. Não está errado, gente, está tudo certo. A gente está aí os remédios, está aí a medicina, está tudo certo, é óbvio. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre incluir Deus até na sua dor de cabeça, que você passa horas do dia com dor de cabeça sem sequer dizer a Deus: Senhor, sabe? Mas é algo tão pequeno diante de um Deus tão grande. Não, é por isso que as coisas não acontecem, porque você está colocando Deus lá no céu, quando Deus é um Deus presente, um Deus que está aqui do nosso lado, um Deus que está aqui, que deseja fazer parte dessas pequenas coisas. Então, Jeremias, ele tira os olhos daquele momento e coloca os olhos no Senhor. Sabe, irmãos, quando eu estou enfrentando alguma dificuldade, eu digo para mim mesmo: isso vai passar. Nada dura para sempre. Amém? Nada dura para sempre. Isso vai passar. Eu lembro quando eu comecei no emprego novo, e foi assim em todos os empregos novos que eu comecei. O primeiro dia é muito difícil. Tu está se habituando, tu não sabe como é que é, tu tem muito medo, muita incerteza. Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Eu lembro de uma vez que até liguei para minha mãe e disse: mãe, está meio difícil, eu não sei se é isso aqui. Porque eu estava com medo de não dar certo. Mas foi só o primeiro, segundo, terceiro dia. Na primeira semana tu já começa a fazer amigos, tu já vai começando a entender como é que funciona o trabalho, tu já vai dando conta daquilo, tu já vai se familiarizando e as coisas vão acontecendo. Então tudo passa. Os tempos difíceis passam, o primeiro dia no trabalho passa, e se você não desistir, as coisas elas acontecem.
Salomão diz em Provérbios 7,14, olha o que ele diz para nós. Eu devo ter pego a referência errada, mas diz que os tempos bons passam. É que é para nós aproveitar os tempos bons, porque eles vão passar. Se os tempos bons passam, quanto mais os tempos difíceis. Sabe, se você está vivendo um tempo maravilhoso na sua vida, Eclesiastes 7,14, obrigado pastor. Se você está vivendo um tempo bom na sua vida, olha o que ele diz, aproveite bem. Quando os dias forem bons, aproveite bem. Mas quando forem ruins, considere, porque Deus faz tanto uns quanto os outros, tanto o dia mau quanto o dia bom, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Tá tudo bem, tá tudo certo na sua vida? Aproveite, porque vai passar. Assim como também o dia mau vai passar, porque nada dura para sempre, tudo passa. Tudo vai passar. Se você olhar para trás na sua vida, faça esse exercício agora, olhe para trás na sua vida. Um momento que você, visualize algum momento de aflição que você viveu. Um luto, um desemprego, uma separação. Você suportou, você passou por isso. Talvez lá naquele momento você achasse que fosse o fim. Talvez naquele momento você achasse que não aguentaria um dia a mais. Você aguentou um dia a mais. Você passou um dia a mais. Você suportou e você, olhando para trás hoje, você pode dizer, eu passei por isso. Amém? Você conseguiu visualizar alguma coisa na sua vida que você passou, que você enfrentou, um medo, uma decisão muito importante? Passa ou não passa? Passa. Tudo passa. Quantas vezes você já conseguiu superar a dor? Quantas vezes? E você pode então ficar confiante sabendo que você vai superar mais uma vez. Você vai poder, através de Cristo, passar por isso e ser fortalecido. Olha o que diz em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se nós voltarmos aos versículos anteriores, Paulo está falando da sua vida. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, tendo fartura ou não tendo nada, estando doente ou estando tudo certo. Ele aprendeu a estar contente. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você entender que Cristo ele é suficiente na sua vida, você vai poder dizer isso também. Cristo é suficiente, nós podemos todas as coisas em Cristo. Você vai perceber que Deus transformou algo doloroso que você passou em algo proveitoso para a sua vida. Sabe aquela coisa que você diz, nossa, isso aconteceu, me tornou mais forte para que eu possa estar, o que eu estou vivendo hoje é fruto de um processo que eu vivi ali atrás, e eu saí mais forte daquele processo. Isso está lá em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando. Tudo que está acontecendo está cooperando. Você pode dizer, tudo coopera? Tudo coopera. Tanto os dias bons, como os dias ruins. Tanto os momentos de dificuldades, quanto aqueles momentos que está tudo certo. Tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 29...
Pois aqueles a quem previamente conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo coopera para que você se torne cada vez mais parecido com Cristo, para que cada vez mais você se torne a imagem e a semelhança de Cristo. Entenda que os processos é para melhorar a sua vida, os tempos difíceis que você pode estar enfrentando é para melhorar a sua vida, para que você se torne melhor, para que você se torne mais parecido com Cristo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Ele fala que o tempo de provação é transitório, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, não nesse momento que você está vivendo, não naquilo que os seus olhos podem ver, mas no que não se vê, nas coisas do alto, em Cristo. Fixe seus olhos em Cristo, pois o que se vê é transitório, ou seja, vai passar, tem um tempo de duração. O que você está vendo vai passar, mas o que não se vê é eterno. Fixe os seus olhos naquilo que não se pode ver, nas coisas do alto, naquilo que vem do céu. Amém? Estão entendendo até aqui? É difícil passar por provações, mas Paulo, ele aprendeu a manter os olhos no Senhor. Se não fosse assim, Paulo não teria escrito todas as cartas, todos os livros que ele escreveu para nós, porque não foi fácil a vida dele. Mas ele é um exemplo para nós hoje de perseverança, de fé, de seguir a Cristo, de levar o Evangelho no dia bom, no dia mau, tendo o que comer ou não tendo o que comer, sabendo que é no Senhor que Ele pode todas as coisas, não é na força do seu braço. A gente aprende a confiar em Deus. Olhando para a vida de Paulo, a gente vê que os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos, se comparados à eternidade que nos espera. Amém? Eu creio que você vive essa vida sabendo disso, sabendo que a sua vida aqui tem um tempo e vai ter um fim, porque nós não somos daqui. A nossa vida é no céu, a nossa vida é na eternidade. Eu espero que você viva a sua vida confiando nisso, depositando a sua fé nisso, porque senão é como Paulo vai dizer também em uma de suas cartas: se a nossa vida se limitasse na morte, nós seríamos as pessoas mais infelizes desta terra. Que esperança há se a vida acaba na morte? Quando morremos, aí sim começamos a viver, e para sempre com Cristo. Amém? Viva a sua vida com esse entendimento. Tome as suas decisões olhando para o céu, tome as suas decisões olhando para a eternidade. Aquilo que você está fazendo está te levando para a eternidade. As suas decisões de hoje estão construindo a sua eternidade com Deus. Não importa o quanto uma dificuldade possa parecer ruim, possa parecer desafiador para você, você precisa entender que Deus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama, a ponto de entregar o seu próprio Filho. A gente sabe esse texto de cor, de João 3,16, de Deus amar o mundo de tal forma, a ponto de entregar o seu único Filho. Então entenda que Deus te ama, que Deus nos ama. Nunca abra mão dessa verdade. Mas às vezes é difícil entender que nós somos amados quando estamos passando por um deserto. Parece que fomos esquecidos, parece que não tem ninguém por nós, parece que cada um está vivendo a sua vida. Mas Deus está com você, porque Ele te ama. E você pode confiar, porque esse é o amor de Deus por nós. É um amor que entrega o seu próprio Filho. E eu quero falar aqui sobre 4 situações onde aconteceu uma situação adversa e o personagem central
encontrou Deus no momento difícil. E o primeiro personagem que eu quero falar é sobre Elias. Elias passou por uma situação bem complicada. E o primeiro ponto, você que está anotando, para encontrar Deus em tempos difíceis, foque naquilo que te traz esperança. Foque naquilo que te traz esperança. Está passando por um deserto, está passando por um momento difícil. Foque naquilo que te traz esperança. 1 Reis 19, do versículo 2 ao 4. A gente vai ler aqui um episódio que acontece com Elias. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Aqui, para a gente resumir, Elias ora, cai fogo do céu e 400 profetas de Baal, que era um deus, eles morrem. E Jezabel manda esse recado para ele: eu vou fazer contigo a mesma coisa que tu fez com os meus profetas, eu vou te matar. Pode voltar lá no versículo 2. Eu vou te matar. E diante dessa notícia, Elias se esconde com medo. Não sei se você já teve uma notícia dessa. Acredito que não. Em nome de Jesus, você nunca vai ter. Manda dizer pro fulano que eu vou. Na escola sim, né? Vou te pegar na hora da saída. Mas era só uma tunda, não era coisa para morrer, né? Quantos aqui já receberam esse recado? Vou te pegar na hora da saída. Na hora da saída. Uma vez eu recebi uma ameaça dessa, né? Mas eu tava, meu Deus, eu tava com tanto medo. Falei, eu vou apanhar, né? Um alemão desse tamanho, era o mais alto da turma, acho que tinha repetido umas 5 vezes. Aqueles brabos, sabe? Não dá para se meter, não sei o que nem lembro o que aconteceu. Esse, na hora da saída tu vai ver. Eu falei, meu Deus do céu, vou apanhar feito louco agora. Não vou nem me defender, né? E aí, graças a Deus, eu tinha um outro amigo que era mais brabo ainda. Tem amigos, tá? Tem amigos. E ele não deixou eu apanhar, graças a Deus. Eu saí agradecendo aquele dia a Deus. Mas aqui, gente, não sei, talvez você recebeu uma notícia que te deixou muito temeroso, talvez a ponto de você se esconder ou fugir, não sei, mas aqui foi o que aconteceu com Elias. Só que dias antes, Elias ora a Deus, e Deus manda fogo do céu, e mata 400 profetas de Baal. Quem conhece a história sabe mais do que eu estou falando. E aí Elias parece que ele esquece disso que Deus fez, e diante dessa ameaça, é como se Elias estivesse dizendo assim: Deus, eu não creio que tu vai fazer com Jezabel o que tu fez com os profetas. Parece que Elias perdeu a memória nesse momento. Pô, Deus já fez uma vez, Deus vai fazer de novo. E aí, para você entender, Jezabel é uma mulher, mas ela tem um espírito maligno nela, que quer parar os profetas de Deus. Ela manda matar os profetas de Deus. É um espírito para tentar parar os profetas, parar as palavras de Deus, as palavras do céu. E aqui nesse momento de ameaça, Elias simplesmente foge. Ele foge. E olha que engraçado, né? A gente sabe que Deus vai fazer, e muitas vezes a gente não crê. A gente diz que confia em Deus, só que a gente tem fé para os outros. Quando é a gente não consegue crer muitas vezes. Sabe quando alguém está enfermo e tu diz, não, Deus vai te curar, vai dar tudo certo. Você já disse isso para alguém? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ora a Deus, confia em Deus. E quando é você? Você consegue ter essa mesma certeza?
que às vezes a gente acaba de vencer os inimigos, acaba de superar, acaba de enfrentar uma situação de enfermidade, acaba de se superar nos negócios. É aquele momento que está tudo bem, as coisas estão em ordem, tudo está no seu devido lugar, os boletos estão todos pagos, amém? Os boletos estão pagos, está em dia, o aluguel está pago, os negócios estão indo, a loja está vendendo, os clientes estão vindo, está tudo bem. E aí surge uma outra realidade adversa e a gente se desespera. Aí basta surgir qualquer coisa, a gente entra em desespero. Sabe uma coisa que nós precisamos ter é a memória. Memória. Daquilo que Deus já fez na nossa vida. Daquilo que Deus já operou. Daquele milagre que Deus já nos deu. Daquela cura, daquela enfermidade. O que impede de Deus fazer de novo? A sua fé. O que te faz pensar que Deus não vai fazer de novo? O que fez Elias pensar que ele não faria com Jezabel o que fez com os profetas? Por que ele foge com medo? Por que ele se esconde com medo? Às vezes a gente é assim. Um dia está tudo bem, no outro dia está tudo mal e a gente, em vez de orar a Deus novamente, a gente acaba fugindo e se escondendo. Tem uma música que eu gosto bastante, o nome dela é Fará Outra Vez. E eu vou ler para vocês a letra dessa música, que é muito especial. Ela diz assim: a tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, Senhor, descansa em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Já vi mover montanhas e creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível e creio que meu Deus fará outra vez. O Senhor fará outra vez. Você já viu as montanhas se moverem? Você já viu o caminho abrir no meio do impossível? O meu Deus fará outra vez. Então aqui, o que faltou para Elias foi crer. Crer que Deus poderia fazer outra vez aquilo que ele já tinha feito. Crer que ele poderia fazer com Jezabel aquilo que ele fez com os profetas de Baal. O que na sua vida você precisa crer que Deus fará outra vez? É os seus relacionamentos? É os seus negócios? Seus relacionamentos que... O que é? O que você precisa restaurar? O que você precisa que Deus faça outra vez é a cura de uma enfermidade? Do que você está com medo? O que hoje gera medo no seu coração? O que hoje faz você ter medo ou do que você está fugindo? Lamentações 3:21. Traga a memória. Às vezes falta memória daquilo que Deus já fez. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. O segundo ponto é, para encontrar Deus em tempos difíceis, veja Jesus em meio ao caos. Marcos, capítulo 4, 38 ao 39. Aqui Jesus está com os discípulos, é uma passagem muito conhecida, eles estão no meio de uma tempestade. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se nós morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e ficou calmo. As situações desafiadoras da nossa vida muitas vezes nos tiram a capacidade de focar no milagre e nos fazem focar no caos. Muitas vezes você está no meio das situações desafiadoras na sua vida e você está focando no caos e não está focando no milagre, assim como os discípulos estavam olhando a tempestade acontecendo com medo daquele barco virar e todos eles morrerem. Mas esse texto nos lembra que Jesus está no barco. Amém? Jesus está no barco, Jesus está conosco. Não há o que temer, há apenas que confiar. O caos gera em nosso coração o medo.
Medo. E o medo na nossa vida espiritual é um espírito maligno. É um espírito maligno querendo dominar a nossa vida, porque o medo se opõe à fé. Onde há fé não há medo. Onde há medo não há fé. Então o medo, ele te impede de confiar no Senhor. O medo, ele te impede de depositar a sua fé no Senhor. Ou você tem medo ou você tem fé. São duas coisas que não podem coexistir no mesmo tempo. O que tem dominado a sua vida? Fé ou medo? A situação que você está vivendo hoje, o desafio que você está enfrentando hoje. Os discípulos focaram no caos e se esqueceram que Jesus estava naquele lugar, passando pela mesma coisa que eles. Jesus estava no barco, passando pela mesma tempestade, só que Jesus estava com a sua confiança no Pai. E ele sai, ele levanta e repreende o vento. E o vento se aquieta, o mar se acalma. Os momentos desafiadores revelam onde a nossa confiança está. Os momentos desafiadores, eles revelam onde está a nossa confiança. Onde está a sua confiança? No Deus que pode fazer outra vez? No Deus que pode abrir o caminho? No Deus que pode mover as montanhas? Ou está apenas no seu entendimento, na força do seu braço? Você talvez quer resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira, que talvez até aqui não deu certo. O que faz você acreditar que vai dar certo? É você colocar a sua fé em Deus. Salmo 121, 1 e 2, é um texto maravilhoso. 121, versículo 1 e versículo 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É engraçado que ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Ele faz a pergunta e ao perguntar, ele já tem a resposta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor. Você precisa crer nisso, que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para encontrar Deus em tempos difíceis, decida viver os processos de Deus. Decida, é uma decisão você decidir viver os processos, porque você pode abandonar. Você pode chegar no processo e eu não quero passar por isso. É uma decisão. Marcos 5, 22 e 23. A gente vai ver a história de Jairo e sua filha. Vamos ler. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem por favor e impõe as mãos nela para que ela seja curada e viva. Então aqui Jairo, ele vai até Jesus, clama por um milagre, e Jesus, não, ok, vamos. Jesus vai com ele. Quando Jairo chega em Jesus, a filha dele está viva, ela está muito enferma. Ela está morrendo, mas ela ainda está viva. E quando Jairo chega na sua casa com Jesus, a filha dele já morreu. Só que algo acontece no meio do caminho. Jesus é parado por uma mulher que está há 12 anos com fluxo de sangue. Jesus para ali, olha só, imagine comigo, Jesus está indo com seus discípulos e uma multidão o seguindo. Jairo está ali, desesperado, porque a sua filha está morrendo. Acredito que Jairo está até apressando os passos de Jesus. Jesus, vamos que tu precisa chegar lá antes que ela morra. Talvez Jairo, a fé dele era que Jesus curasse ela, não que ressuscitasse ela da morte. E nesse caminho, essa mulher toca Jesus e Jesus para. E Jesus começa um diálogo com essa mulher: quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Aí Pedro ainda fala, né? Mestre, tantas pessoas te oprimem, tantas pessoas estão aqui, como tu pergunta quem me tocou? Ele diz, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então tem todo um diálogo ali, tem todo um tempo. Eu
Imagino Jairo vendo aquela situação e pensando: vamos, Jesus, logo que minha filha está morrendo. E aí Jesus cura essa mulher do fluxo de sangue. E aí eles seguem viagem. Mas era muito importante que Jairo passasse por aquilo ali e visse aquele milagre acontecendo. Era um processo que Jairo precisava passar, porque aquele processo estava gerando ainda mais fé no seu coração. Porque a fé que ele tinha que Jesus ia curar a filha dele, já não bastava mais, porque a filha dele já estava morta. Ele precisava de uma fé ainda maior para crer que Jesus ia ressuscitar aquela criança, e não apenas curar ela de uma enfermidade. E nessa caminhada entre a casa onde Jesus estava até a casa de Jairo, Jairo vê esse milagre acontecendo de uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, sendo curada. Aquilo gera mais fé no coração de Jairo. Uma fé tamanha que faz ele crer quando ele chega na casa. Eles dizem: a menina está morta. E Jesus diz: não, ela apenas dorme. E muitos dos que estavam ali riram de Jesus. Só que Jairo creu que a menina não estava morta. E eles entram no quarto. Jesus, então, em Marcos 5, 41, 42, tomando pela mão, disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou-os admirados. Sabe o que isso diz para nós? Que as coisas nem sempre vão acontecer no tempo que nós queremos e do jeito que a gente quer. Porque se dependesse de Jairo, Jesus não teria parado ali. Jesus teria ido direto para sua casa, porque era urgente. O seu pedido era urgente, não podia esperar, a filha dele estava morrendo. Mas as coisas nem sempre acontecem na hora que nós queremos. Pode e vai acontecer no tempo de Deus. Salmos 37, no versículo 7. Descanse seu coração e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Descanse no Senhor. Essa é uma mensagem para você: descansar o seu coração no Senhor e aguardar o Senhor com paciência. Porque Jairo aguardou com paciência. Jairo poderia se desesperar ainda mais, vendo aquele momento que Jesus para, e aquele diálogo acontece, aquele milagre acontece. Podia ser um momento de desespero para Jairo, mas ele espera com paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor. As coisas vão acontecer, mas não é no seu tempo, não é no meu tempo. E que bom por isso, porque nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus tem o controle dos nossos dias na sua mão. Amém? Deus é um Deus que nós podemos confiar e depositar toda a nossa fé. E o último ponto, eu quero encerrar. Para encontrar Deus em meio às dificuldades, seja movido pelo céu e não pela necessidade. Seja movido pelo céu e não pela necessidade. Aqui a gente vai ler em Mateus 4, 3 e 4, que Jesus está passando por um momento desafiador, um momento de tentação. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, Satanás, ele não vem com uma mentira. Satanás vem com uma verdade. Tentar Jesus com uma verdade. E às vezes a gente espera ser tentado, não que a gente espera, mas a gente acha que o diabo é o pai da mentira, então ele vem com mentiras para nós, mas muitas vezes ele pode vir com verdades, como ele veio para Jesus.
e aqui até colocando a paternidade de Deus em dúvida. Ele disse: tu és filho de Deus. Jesus acabara de ser batizado e ouvir de Deus: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E logo depois Jesus vai ao deserto para ser tentado, e o diabo vai tentar ele, disse: tu é filho de Deus, então ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus responde também com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a gente vê, esse diálogo continua acontecendo, Jesus continua sendo tentado e continua resistindo. Jesus resiste a essa tentação. E aí em Mateus 4:11 vai dizer que o diabo o deixou e os anjos vieram e o servisse. 4:11, e o serviram. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Ele resistiu à tentação. Foi um momento difícil. Ele foi posto à prova. Se tu é filho de Deus. Eu lembro de uma música do Lázaro, que ele diz, que diziam para ele, se tu é crente, então por que tu passa fome? E ele respondia: porque nem só de pão viverá o homem. Quem lembra dessa música? Se tu és crente, então por que toda essa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. E ele continuava passando pela prova, dando glória a Deus. Você lembra dessa música? É exatamente isso. Vá passando pela prova, dando glória a Deus. Vá resistindo. Os tempos difíceis não vêm para te derrubar, vêm para te fortalecer, vêm para te fazer melhor, vêm para que tu seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho de Deus melhor. Não é para você desistir da fé, não é para você desistir das coisas, não é para você abandonar. Não, é para te fortalecer. Os processos vêm para nos fortalecer, para nos tornar melhor. As coisas vêm para cooperar, os desafios vêm para cooperar, para que a gente cresça. A hora de ser servido sempre chega quando nós esperamos a resposta do céu. Vai passar e você vai ser servido, se você esperar a resposta do céu, se você colocar a sua confiança em Deus, se você incluir Deus na sua vida, nas suas decisões. A vida cristã só não dá certo para quem é superficial, para quem é religioso. Uma oração para você fazer: Deus, tira a religiosidade do meu coração, porque a religiosidade, ela faz você vir à igreja e voltar da igreja e continuar tudo do mesmo jeito. É superficial. A vida cristã só não dá certo para quem é superficial. E eu quero ler e vou finalizar em Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. O irmão Lázaro sabia disso, porque ele passava pela prova dando glória a Deus, alegre, porque é motivo de grande alegria passar por diversas provações. Por quê? Versículo 3: porque assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Podemos afirmar algo: sempre encontraremos Deus nos momentos mais desafiadores da nossa vida. E estes momentos estão gerando algo de muito valioso no nosso coração. Não desista em meio à dor, e lembre-se de todas as promessas de Deus para a sua vida. Que você possa ter consciência do amor de Deus por você. Você possa ter consciência de quem você é, da sua identidade. Você é filho. Você é amado. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Se
você desejar, você pode colocar a mão no seu coração, mas não se distraia nesse momento. Fique conectado. Como você tem vivido os seus dias? Como você tem passado pelos tempos difíceis? Você tem encontrado Deus nos seus tempos difíceis? Você tem buscado a Deus nesses tempos difíceis? Você tem tentado resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito, na força do seu braço? Deus tem o melhor para nós. E nos momentos de dificuldade Ele quer fazer parte também. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra que é viva, é eficaz e vem de encontro às nossas necessidades. Pai, nós oramos para que essa palavra não seja roubada do nosso coração, mas que diante dos desafios e das dificuldades da vida, nós possamos encontrar no Senhor o descanso. Nós possamos encontrar no Senhor o escape, nós possamos encontrar no Senhor aquilo que nós precisamos. Pai, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia no Senhor, para que possamos enfrentar tudo ainda que iremos enfrentar nessa vida debaixo, ó Deus, da Tua forte mão. Para que possamos, ó Deus, passar pelos momentos bons e difíceis, sabendo que tanto num quanto no outro o Senhor está. O Senhor está em todos os momentos da nossa vida. O Senhor quer fazer parte desses momentos da nossa vida. Pai, nos ajuda a entender, a compreender o tamanho do amor que Tu tem por cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender também esse relacionamento que o Senhor deseja ter com cada um de nós. Esse relacionamento que o Senhor quer fazer parte das coisas simples da nossa vida, das pequenas decisões, não apenas dos grandes milagres, mas dos pequenos também. Pai, nos ajuda a desenvolver um relacionamento contigo através da Tua palavra, através da oração, através dos louvores, através desta igreja. Que a cada dia, Senhor, o nosso relacionamento possa estar mais profundo, que possamos nos aprofundar no relacionamento contigo, e a não desistir diante das dificuldades, a não jogar a toalha diante das dificuldades, mas crer que também estamos vivendo um processo, mas que nesse processo o Senhor está nos aperfeiçoando, tudo está cooperando para o nosso bem. Pai, que possamos depositar a nossa fé e a nossa esperança em Ti, Senhor, porque Tu és um Deus que jamais falha, Tu és um Deus que não abandona o Seu povo, Tu és um Deus fiel que cumpre todas as Suas promessas, e uma das promessas do Senhor é que o Senhor jamais irá nos deixar. A Tua palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos nos apegar a essas palavras, a essa promessa, e crer, Senhor, e crer, Jesus, crer em Ti, crer nas Tuas promessas, crer na Tua palavra e viver de acordo com a Tua vontade. Que os desafios que iremos enfrentar nessa vida possam nos fortalecer, e que, Senhor, tendo muito ou tendo pouco, possamos ser fortalecidos em Ti, assim como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Que possamos, ó Deus, aprender a estar contente em toda e qualquer situação, na enfermidade, ó Deus, ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, assim como um casamento, ó Pai, que possamos estar e passar pelas dificuldades, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor está suprindo, sabendo que o Senhor está fazendo e que o Senhor fará outra vez. Muitos de nós já vivemos muitos milagres que o Senhor fez. Que a fé daquele primeiro milagre, Senhor, possa também ser a fé do segundo milagre. Senhor, que aquilo que já vivemos contigo, Pai, possamos viver novamente. Talvez muitos aqui tenham perdido a comunhão, talvez muitos aqui tenham vivido distantes desse relacionamento contigo, Pai. Mas que nessa noite seja uma noite de recomeços. Que aqueles que estão distantes, que eles possam se aproximar, mas se aproximar com confiança, assim como a Tua palavra diz: se acheguem a mim, se acheguem ao trono da graça com confiança, para que esse relacionamento seja estabelecido novamente, porque o Senhor deseja esse relacionamento. Senhor, que o perdido encontre salvação, Pai. Nós oramos a Deus para que, quando o nosso coração tentar ou quiser se desviar, que o Senhor nos traga de volta,
Que o Teu Espírito Santo nos convença do nosso pecado. Que o Teu Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo. Que o Teu Espírito Santo sempre nos traga de volta a essência desse relacionamento contigo, ó Pai. Eu oro e eu abençoo cada um dos meus irmãos que porventura estejam passando por alguma dificuldade. Eu oro, Senhor, para que a Tua graça seja sobre eles, para que a Tua provisão seja sobre eles, para que eles possam passar por essa prova, para que eles possam, Senhor, passar por esse deserto, para que o Senhor possa os conduzir em paz, em segurança, e para que o Senhor possa fazer parte de cada decisão, de cada momento. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, que essa palavra, ela possa ser guardada no nosso coração, ó Deus, e que possamos ter a plena convicção de quem nós somos e de quem o Senhor é para nós. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te adoramos. Tu és um Deus de bondade e misericórdia, um Deus de graça, um Deus de favor, um Deus de recomeços, um Deus de novas oportunidades, um Deus que não despreza nenhuma oração, um Deus que todos aqueles que batem, o Senhor abre a porta, um Deus que se assenta à mesa e ceia conosco. Aleluia, Pai, nós Te louvamos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Eu quero te convidar nesse momento a você render palavras de gratidão a Deus. Comece a dizer palavras de gratidão a Deus, aquilo que Deus já fez na sua vida. Comece a agradecer por tudo que Ele já fez e por aquilo que você ainda quer que o Senhor faça. Comece a colocar diante do Senhor esses momentos. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, porque nós temos muito mais do que nós merecíamos ter. Nós Te agradecemos, Pai, pela nossa família. Nós Te agradecemos, ó Deus, por essa igreja que nos acolheu. Nós Te agradecemos por essa família da fé. Nós Te agradecemos porque aqui nós Te encontramos, Jesus. Porque aqui, Senhor, nós fomos restaurados. Porque aqui, Senhor, o Senhor nos oportunizou um novo recomeço. Nós Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela saúde que temos para trabalhar. Nós Te agradecemos pelo nosso trabalho. Nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua provisão. Assim como nós cantamos que o Senhor é um Deus provedor, que o Senhor fará outra vez. Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não despreza os Seus filhos. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelos todos os milagres que já vivemos, por todas as provisões que já tivemos e que temos a cada dia. Nós Te agradecemos, Pai, porque podemos confiar em Ti acima das circunstâncias. Nós podemos depositar a nossa fé em Ti, que é um Deus que não mente, que não é homem para mentir. Nós podemos depositar o nosso futuro em Tuas mãos, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que lá no futuro o Senhor já está, o Senhor está preparando. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem planos para nós, planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nós Te agradecemos, Pai, pela eternidade, porque um dia nós estaremos contigo. Nós Te agradecemos pelo Teu sacrifício lá na cruz, que hoje nos une em um só propósito. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Nós Te agradecemos por esse novo e vivo caminho, que é o Teu sangue, Pai, que nos leva a Ti. Nós Te agradecemos porque o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Ti. Nós Te agradecemos, ó Pai, e colocamos toda a nossa fé e toda a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém.